Boa tarde a todos. Hoje a gente tem aqui a missão, né, de retomar os caminhos das vitórias com a chegada do Bruno Pivetti, treinador que basicamente ele foi escolhido acima de tudo pela sua competência, pela sua qualificação, pelo seu perfil profissional, que vai muito nas diretrizes que a gente tem pautado aqui no clube nos últimos anos. Treinador que tem muito conteúdo de trabalho, muito conceito. E em cima de elencos qualificados que o CRB tem tido nas últimas temporadas, nós entendemos que esse é o perfil de treinador ideal para esse tipo de grupo, né? Basta ver os últimos que aqui passaram, como Alan Al, Humberto Lousa, Daniel Paulista, são todos treinadores dessa nova geração que prezam muito pela capacitação profissional e pela qualificação nos seus conceitos de trabalho, e isso foi o motivo que nos fez escolher o Bruno. Nós só temos que desejar a ele muito boa sorte, né? Desejar muito sucesso para ele nessas missões que ele vai ter aqui no clube. Ele sabe que ele tem, junto conosco aqui, duas metas, né? Uma de curtíssimo prazo e uma de médio prazo. A de curto prazo é o quanto antes tirar o CRB da zona de rebaixamento, e a de médio prazo é nos fazer terminar a competição sem maiores sustos, tendo uma maior tranquilidade, para que a gente possa projetar a próxima temporada com a maior tranquilidade possível, até porque o que aconteceu aí nos últimos 30, 40 dias, eu costumo dizer que o CRB colapsou, né? E isso não pode acontecer porque o elenco que nós temos e o que já foi apresentado ao longo dessa temporada, de fato, não condiz com a qualidade desse grupo e até mesmo dos profissionais que aqui estavam, que agora são águas passadas, página virada. Só temos que desejar sucesso ao Daniel Paulista, um grande profissional que teve muito êxito aqui na sua passagem, que não tem culpa de nada do que aconteceu aqui. Então, é virar a página e correr atrás dessas metas para colocar o CRB ao longo dessa temporada, no que nos resta ainda, na melhor posição possível. Tiago Paes, boa tarde. Com relação ao Daniel Paulista, você não teria, se já que a direção do departamento de futebol, que você está à frente como executivo, teria que ter substituído antes, até para, com um novo treinador, no caso, que está chegando o Bruno Pivetti, teria espaço ainda com a janela aberta para contratar ou não? Qual a avaliação de vocês com relação ao Daniel Paulista? Por quê e por que demorou? Marcelo, a sua pergunta ela é bem pertinente, porém é uma pergunta que nada que eu responder vai resolver, né? Até porque já é passado, a gente não vai conseguir voltar em um suposto erro de tempo de saída ou não, né? O fato é que o Daniel gozava de um grande prestígio e de grande credibilidade aqui dentro do clube, e nós tentamos, nós que eu falo, toda a diretoria, a presidência, dar todas as condições para que ele pudesse reverter juntamente com o grupo essa situação delicada que a gente estava. Talvez se pudesse ter mudado antes e a situação continuasse a mesma. Enfim, nós prezamos sempre por uma continuidade e conservadorismo em algumas situações. E nós procuramos dar todas as condições para que pudesse haver a mudança, né? Em relação à janela, eu acho que os atletas que chegaram, eu tive a oportunidade já de conversar com o Bruno, são atletas que, dentro de uma situação normal, talvez estivessem nos ajudando muito mais, mas infelizmente eles chegaram no momento que o CRB ele colapsou, como eu falei, né? E isso acabou prejudicando até os próprios atletas. Nós tivemos aí no final da janela a chegada do Segovia e do próprio Barata também, que são atletas que vão ajudar. O Segovia já foi titular nos dois, três últimos jogos, tem feito bons jogos. Acredito que vai nos ajudar muito a sistematizar ali o nosso sistema defensivo. E os demais, pontualmente, principalmente agora com o Bruno no comando, eles vão ter uma motivação a mais, né, para brigar pelo seu espaço e poder mostrar todas as qualidades que os fizeram ou nos fizeram trazê-los para o CRB. Paz, boa tarde, aproveitando a oportunidade de falar contigo com relação a esse detalhe, né, da sua primeira resposta, da sua abertura, né? Você falou aí sobre a médio prazo terminar sem sustos, né, e já pensando em projetar a próxima temporada. Isso de alguma maneira indica que de fato não dá para buscar um algo a mais nessa temporada, que de fato o objetivo nesse momento único exclusivamente é o time realmente sair dessa zona de rebaixamento, né? Não, assim, o Bruno até quando chegou, né, ele falou uma frase que eu achei bem interessante, né, que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Óbvio que a gente, primeiro passo nossa meta de curto prazo é sair da zona de rebaixamento e afastar da zona de rebaixamento, né? Não condiz com o nosso elenco, não condiz com a estrutura e as condições de trabalho que nós ofertamos aqui. Então, essa é a meta de curto prazo. A médio prazo, naturalmente, você tem 14 rodadas para disputar ainda.
Se você faz uma sequência de vitórias e isso te possibilita começar a olhar com a maior proximidade para os que estão lá em cima, né, dentro do G4, naturalmente a gente vai fazer o possível e o impossível para aproximar e quem sabe brigar por isso. Mas seria um pouco inoportuno para mim, nesse momento, estar falando do acesso antes da gente sair da zona de rebaixamento. Então a gente tem que ter muita tranquilidade, muita serenidade nesse momento, dar todas as condições de trabalho para o Bruno, para que a gente possa, de fato, afastar a zona de rebaixamento e aí sim, se vier a ocorrer, né, que é o que a gente espera, uma grande sequência de bons resultados e nos aproximar da parte de cima, aí sim a gente vai virar a chave e mudar também o discurso de brigar por algo mais que um clube da grandeza do CRB, que fez um ano tão histórico e positivo como a gente vinha fazendo até um mês atrás, a gente vai ter que sim sonhar e almejar isso aí. Mas o primeiro passo, como eu falei, a curto prazo é afastar da zona de rebaixamento e depois, com tranquilidade, buscar coisas maiores. Aproveitar agora, Bruno, bem-vindo ao CRB. Eu conversei um pouquinho com a direção para buscar essas informações da sua chegada e muito foi falado sobre o conteúdo de futebol e para trazer esses modelos que você tem de ideia de jogo para esse elenco. Num momento muito conturbado, né, essa sequência de jogos sem vencer, dentro do que você já trabalhou com o grupo, como é que você chega para implementar o seu estilo de jogo? O Daniel tinha um estilo já bem definido, que a gente já conhecia. Qual é a sua ideia? O que você vai implementar de imediato para buscar virar essa página? Boa tarde a todos. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui em Maceió, à frente desse grande clube que é o CRB. Assim que recebi os primeiros contatos, já fiquei extremamente esperançoso, né, pelo acerto, uma vez que o CRB é um dos clubes que eu monitorava há muito tempo e tinha um desejo de trabalhar na minha carreira, principalmente pela questão da organização extra-campo. É um clube que vem crescendo, vem conquistando resultados expressivos e hoje é um clube que tem uma credibilidade muito grande no mercado, né? Então, dentro disso, antes da Série B começar, como nós somos somos profissionais de mercado, nós monitoramos o tempo inteiro as equipes, os jogadores e o CRB, antes de começar a Série B, até pelo ano que vinha fazendo em campeonato alagoano, com o título do alagoano, com a grande campanha feita na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil, eu pessoalmente colocava o CRB como um dos candidatos ao acesso, até pela qualidade do grupo. Aí, como o Thiago já bem mencionou, o processo oscilou, né, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Infelizmente essa oscilação é cada vez mais corriqueira em todas as equipes, dado o calendário que nós temos, né? E o CRB nessa oscilação está passando por esse momento crítico, mas que conta com todas as condições possíveis para sair o mais rápido possível dessa posição incômoda, principalmente pela qualidade dos jogadores que tem nesse elenco. Então já trabalhei com muitos jogadores que estão servindo hoje ao CRB e confio plenamente no grupo de jogadores, ninguém desaprende, então são esses mesmos jogadores que deram muitas alegrias à torcida do CRB no primeiro semestre. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir resgatar o grande futebol que o CRB vinha praticando e, é claro, dentro da sua pergunta, realizando alguns ajustes, né, em termos de ideia de jogo. O Daniel é um treinador que eu admiro demais, é um treinador muito competente, mas cada treinador tem a sua visão de futebol. Eu, do ponto de vista ofensivo, tenho muita semelhança com o Daniel, né, nesse jogo, numa combinação de um jogo mais apoiado, mas também não abrindo mão de um jogo mais vertical, de um jogo mais de chegada rápida no campo do adversário. Agora, talvez uma das principais modificações vai ser no processo defensivo, né? Eu sou adepto de uma marcação zonal, mas uma marcação zona pressionante. Então a minha ideia é combinar essa boa agressividade defensiva nos duelos que a equipe vinha demonstrando ao longo do tempo, né, do ano como um todo, mas também dentro de uma marcação mais posicional, em que a referência de marcação seja mais o espaço e não tanto o adversário. Então acredito que essa seja o ajuste que nós que já começamos a implementar na equipe. São somente 2 treinos, mas dentro desses 2 treinos a gente verifica que os jogadores estão oferecendo uma boa resposta, mas o principal é a gente focar
completamente os nossos esforços no jogo da quarta-feira. Para nós é uma final de campeonato, né? E significa essa meta de curtíssimo prazo, de sair da zona de rebaixamento o quanto antes, para poder perspectivar posições mais acima da tabela, que esse é o nosso grande objetivo. Boa tarde, Bruno. Bem-vindo ao CRB, bem-vindo mais uma vez a Alagoas. Eu te pergunto o seguinte, você já falou que o CRB precisa passar por alguns ajustes que você já identificou e vem fazendo. Mas o que é que se torna mais difícil? São esses ajustes técnicos e táticos ou a parte motivacional? Recuperar o psicológico do grupo? É uma excelente pergunta. Os dois são fundamentais, porque eu elenco como as capacidades de rendimento no futebol 4 fatores, né? Que é a capacidade tático, técnica, física e psicológica, né? Talvez o mais importante daí seja a questão mental, a questão psicológica, porque sem a questão mental os outros fatores não conseguem funcionar. A cabeça e a nossa mente mandam em tudo e é ela que é capaz de nos fazer vencedores, né, competitivos. Então, o fundamental é resgatar essa confiança do grupo. Eu costumo dizer que nada melhor para resgatar a confiança de um grupo do que o resultado, né? Os jogadores sabem o potencial que têm e a gente, através das nossas conversas, já conseguimos elevar o moral da equipe, porque isso é de fundamental importância. E depois os ajustes táticos, técnicos e físicos, eles são naturais, nós vamos conquistando treino a treino, né? Cada vez mais a equipe vai pegando e assimilando a nossa ideia de jogo, para que isso se torne praticamente um hábito para os jogadores. Mas o fundamental nesse momento é resgatar a confiança, oferecer apoio, acolhimento aos jogadores, para que eles possam se sentir o mais confortável possível dentro de campo, para poder desempenhar novamente o grande futebol que eles mesmos já desempenharam, já demonstraram que são capazes, e eu não tenho dúvida nenhuma que o grupo vai conseguir oferecer essa remontada no campeonato e nós vamos cada vez mais sermos competitivos e uma equipe mais forte dentro da competição. Bruno Pivetti, seja bem-vindo, boa tarde. E você chega numa situação difícil aqui no CRB, que era uma expectativa do Ituano não vencer o Mirassol. O Ituano vence. Quando você foi anunciado, o CRB estava fora da zona de rebaixamento. O jogo aconteceu, você estava dando treino. E o adversário do esporte você conhece. De qualquer forma, facilita o teu trabalho, como você já teve aqui com o Náutico, conhece bem o esporte, mas serão 2 jogos, eles estão lá crescendo, também de novo treinador. Qual é a tua avaliação desses 2 jogos e já começando agora essa quarta-feira? Eu vejo assim, não como um cenário difícil, mas como uma grande oportunidade, né? Porque eu estou à frente hoje de um clube que oferece todas as condições em termos de estrutura, condições magníficas de trabalho. Estou à frente hoje de um grupo de jogadores extremamente qualificados. Então, o grupo do CRB e é muito difícil encontrar isso nos plantéis, principalmente Série B, Série C, uma harmonia entre as posições, e hoje o CRB consegue ofertar grandes jogadores em todas as posições. Então eu encaro como uma oportunidade, como você bem mencionou, dado o resultado do Ituano, o CRB hoje está na zona de rebaixamento. Porém, eu não me preocupo tanto com relação ao adversário, porque esse é um dos fatores que nós não controlamos no futebol. Nós não conseguimos controlar o adversário e não conseguimos controlar a arbitragem, por exemplo. O que nós controlamos é exatamente o nosso trabalho. E eu sinto um grupo muito focado para tirar o CRB dessa situação, um grupo muito focado para retomar o grande desempenho que esse grupo já demonstrou no decorrer do ano. É por isso que eu estou extremamente confiante para esses confrontos que nós teremos com o Sport. Claro, pensando anteriormente nesse confronto de quarta-feira, que para nós é uma final de campeonato, para depois a gente dar seguimento nos próximos jogos e retirar o CRB dessa situação incômoda o mais rápido possível. Bruno, boa tarde, seja bem-vinda. Muitas vezes a gente acompanha as equipes que oscilam, né, e todas elas em algum momento acabam oscilando. Muitas vezes, ou no setor defensivo, ou no setor defensivo, e aí é possível fazer aquele ajuste o quanto antes. Mas o CRB em si, ele tem mostrado desequilíbrio nos 2 setores, né? Porque aí, defensivamente ele tem sofrido bastante gols, ofensivamente passou 6 rodadas sem marcar, por exemplo, juntando com o jogo ali da Copa do Brasil. E na última partida o Daniel, inclusive, promoveu mudança, né, lá na frente com a saída do Anselmo Ramon. O que é que você pensa nessa chegada voltada para o setor ofensivo? Você falou defensivo, ofensivamente, o que é que você pensa para esse jogo, por exemplo?
Ofensivamente, primeiro é resgatar a confiança dos jogadores, isso é de fundamental importância para que eles possam ter as melhores condições mentais para poder desempenhar bem tecnicamente dentro de campo e depois procurar selecionar os jogadores que estão melhores, mais bem preparados no momento, para que a gente possa ter qualidade dentro de campo no momento que a equipe tiver a posse de bola, né, dentro da nossa organização ofensiva, e realizar algumas estratégias de tanto de jogo apoiado, mas também de aproveitamento de espaços que a gente já verificou que o adversário pode nos oferecer, e depois oferecer a melhor situação possível para que os jogadores tenham tranquilidade na tomada de decisão e o real capricho nas finalizações, porque isso conta demais para que a gente possa melhorar a nossa eficiência ofensiva. Eu volto a repetir, é um grupo que já demonstrou muita qualidade em todos os momentos que o jogo pressupõe, é um grupo que já demonstrou uma solidez defensiva, uma boa agressividade, e por isso fez a campanha que fez, né, nas diferentes competições difíceis, né, o Campeonato Alagoano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, fez bons jogos na Série B e também do ponto de vista ofensivo já se demonstrou um grupo extremamente capaz. Agora nós precisamos aumentar tanto a criação de jogadas para execução do gol, como também a nossa eficiência para poder aproveitar da melhor maneira possível as oportunidades que a gente vai criar dentro do jogo. O Ricardo lembrou que no último jogo o Anselmo foi até colocado no banco porque vive um momento mais instável desde que ele chegou ao CRB. Nesse primeiro contato com o elenco, você teve uma conversa com o jogador, procurou saber como é que ele está? Você conta com o Anselmo Ramon, por exemplo, para começar esse jogo contra o Sport? O Anselmo talvez seja um dos centroavantes mais talentosos que eu tenha trabalhado na minha carreira. Eu trabalhei com o Anselmo no Vitória em 2019. É um jogador que tem muita facilidade para esse jogo apoiado, jogo de pivô, mas também infiltra muito bem na área, sabe aproveitar os espaços e finaliza como ninguém, né? Não é à toa que é um dos ídolos do CRB, né? Um grande artilheiro, um grande jogador, mas que apesar disso tudo ainda é ser humano. E todo ser humano em qualquer meio de produção oscila eventualmente. Para isso, nós temos que resgatar a confiança. O Anselmo é um jogador extremamente inteligente, experiente. Eu tive uma conversa com ele, sim, é um jogador muito importante dentro do nosso elenco. Agora, nós temos ainda mais 2 treinos antes de definir os 11 iniciais para o próximo jogo. E a torcida pode ficar tranquila que nós vamos trabalhar muito para poder selecionar os melhores 11 para iniciar a partida da quarta-feira. Mas hoje, na segunda-feira, não tem como eu antecipar os jogadores titulares da próxima quarta-feira, mas voltando ao Anselmo, é um jogador de extrema importância que tenho certeza vai ser muito importante para o nosso processo até o final do ano. Bruno, o Thiago falou que você chegou ao CRB basicamente com 2 missões, né? A primeira é salvar o CRB da posição que ele está, tirar o CRB dessa zona de rebaixamento, e a segunda é levar o CRB o mais longe possível para quem sabe projetar algo melhor, talvez se não esse ano, para o próximo ano. Isso para você, Bruno Pivetti, torna a tua missão mais difícil, a responsabilidade se torna maior ainda, pegando o CRB nessa situação? A minha missão, eu costumo dizer assim, se a gente for pensar hoje no 10º passo, a gente tropeça no primeiro e nem no segundo a gente chega, a gente não consegue nem dar o segundo passo. Então hoje, aqui no CRB, até internamente com a comissão, claro que nós temos metas de curtíssimo, curto, médio e longo prazo aqui no CRB. Agora, no dia a dia com os jogadores, o nosso foco essencialmente será o próximo jogo, para que a gente possa ir cumprindo as missões, jogo a jogo, para poder levar o CRB o mais longe possível na tabela de classificação do campeonato. Eu, pessoalmente, em qualquer campeonato que eu entre para disputar, eu sempre olho para cima e nunca olho para baixo. E eu procuro passar isso para os jogadores, para que eles tenham confiança e ambição em oferecerem o melhor que eles podem oferecer para que a gente possa trabalhar efetivamente em prol do clube e deixar o clube no final da competição na melhor posição possível. Então, a nossa meta vai ser de curtíssimo prazo em relação a esse jogo do Sport e depois nós só vamos olhar para cima na tabela de classificação, mas sempre com o foco, a determinação de jogo a jogo.